tarde Brasil, e por que não dizermos boa tarde ao planeta Terra, já que nós fazemos parte da web, nossa rádio e a TV web, onde tiver internet, nós estamos perto de você. Bom, hoje nós estamos aqui com a presença do nosso querido amigo e professor da IFPB, do IFPB, foi candidato a prefeito pelo PSOL, né? Ele está hoje aqui para conversar conosco, junto com outros companheiros que vão aqui suceder, né? Sobre novas eleições em Cabedelo, e após discutirmos sobre essas novas eleições em Cabedelo, nós vamos abrir um espaço para que ele possa falar sobre outros informes que são necessários no que tange à universidade, aos movimentos sociais, à sociedade em si, enfim, de modo geral, né? Bom, temos aqui, vou passar a palavra para ele, o nosso amigo, como eu disse antes, foi candidato a prefeito pelo PSOL, Rogério Bezerra, à vontade. Obrigado, Jaêmio. Boa tarde já, né? A quem nos acompanha, boa tarde a todos os convidados e convidadas que estão aqui presentes. É sempre um prazer estar aqui com você, nesse espaço tão simpático, tão alegre e que tem uma comunicação tão fluida, né? Importantíssimo para Cabedelo e para toda a região, para discutir os problemas essenciais. E agora com esse quadro que a gente não pode dizer que é novo para Cabedelo, né? De ter novamente um prefeito aí implicado numa ação judicial e uma cena tão triste, né? Tão ruim para a imagem da cidade e que traz um sofrimento muito grande. A gente sabe que não é só a ação judicial, né? Por trás disso tem todo um caos administrativo que a gente verifica na cidade e os problemas históricos e atuais que Cabedelo vem acumulando e que não tem tido resposta nenhuma do poder municipal, né? Que danifica muito a qualidade de vida e todo o patrimônio ambiental, o potencial de desenvolvimento que Cabedelo tem, né? Que a gente sabe que deveria ser, digamos assim, a cidade mais desenvolvida da Paraíba, devia ser Cabedelo pelo potencial que tem, né? Mas vamos lá, o que é que você demanda aí? Eu vou pegar esse deixa sobre Cabedelo e lembrar que posteriormente que vai vir um outro entrevistado que aí tem mais conhecimento nessa área, ele é da área da contabilidade, é da área dos números, né? Então ele vai poder explicar um pouco mais e falar um pouco mais do que eu vou apenas registrar. Cabedelo é a cidade que é a terceira arrecadação da Paraíba, mas durante os meses de janeiro e fevereiro ela consegue superar Campina Grande. Ou seja, não é qualquer município, né? Nós estamos falando de um município que arrecada mais de R$500 bilhão por ano, né? Então é um município muito forte economicamente. É uma pena que não seja também muito forte nos seus serviços. Mas, Rogério, voltando ao amigo, eu queria que você me dissesse assim, como você vê o que nós poderíamos fazer, o que é que nós devemos fazer, o que é que você pensa que pode contribuir no sentido de construirmos aqui, inclusive tem uma proposta da Rádio e TV e a criação de um comitê, né? Sim, mas eu sim. queria deixar com você a palavra para que você pudesse expor com mais tranquilidade. Jaime, eu acho que eu posso falar um pouco rapidamente de como é que eu percebo, como é que eu entendo, né, esse quadro atual que Cabedelo vem passando, aliás, nem tão atual, né, um quadro que vem se arrastando já há muitos anos aqui na cidade. Primeiro dizer que a cidade vive já há algum tempo uma grande janela de oportunidades para o seu desenvolvimento. Claro, por um lado derivado da própria condição natural, geográfica, né, da cidade, com grande potencial que a gente tem ambiental, tanto do lado do rio como do lado do mar, potencial paisagístico, as unidades ambientais, toda a riqueza cultural histórica do patrimônio que a gente tem aqui, do lado cultural, por assim dizer, né, das pessoas, das tradições, do coco, né, da barquinha, etc., até o conjunto arquitetônico que a gente tem, que também é muito rico, que marca tanto a história da Paraíba, né? A Paraíba, de certa maneira, foi fundada a partir da desembocadura do rio Paraíba e isso é um fato importantíssimo, e você tem a Fortaleza e todo um conjunto que nos remete a isso. Então, Cabedelo juntou esse tesouro, esse patrimônio cultural, histórico, natural, a um momento de crescimento da região metropolitana em que o espaço municipal foi abraçado, foi englobado por essa grande quantidade de capitais, de recursos que vêm sendo transferidos para aqui, inclusive de população. Diga-se de passagem que o pessoal que se transfere, grande parte das pessoas que se transferem para a região metropolitana,
vêm não só para João Pessoa, mas também para Cabedelo, né, para pegar as áreas praieiras, etc. E são pessoas, muitas delas, que são empresários, são pessoas aposentadas, então pessoas de renda alta que trazem para a cidade também um rendimento, uma geração de emprego, uma demanda de consumo que enriquecem muito Cabedelo. Então você tem uma oportunidade que é gerada, por um lado, por essa herança do quadro natural, geográfico, histórico, e um momento econômico muito importante, né, que vem trazendo novos aportes de investimento para a cidade. Mas esse momento ele vai passar muito rapidamente, Jaime. Então você precisava que os grupos que controlam, que administram a cidade, tivessem a capacidade de aproveitar esse momento virtuoso da economia local para desenvolvê-la ao máximo possível e dentro de um padrão de desenvolvimento equilibrado, com inclusão social, com medidas ecológicas e ambientais para defender o patrimônio. Qual o risco que a gente tem? É de que em mais de 10 anos essa onda de investimento passe, que as medidas de proteção não tenham sido tomadas e a gente tem a destruição de grande parte do patrimônio. Quer dizer, se você não evoluir o porto é um porto hoje que a gente pode pensar que ele é um tanto atrasado tecnologicamente em relação a outros, então ele é pouco competitivo no mercado. O patrimônio ambiental está sendo grandemente danificado. Veja o caso das praias, né? As praias, muitos momentos, você tem uma verificação da água, elas estão impróprias para banho, pela quantidade de esgoto que está caindo aí. Quando você conversa com os pescadores, todo o patrimônio ambiental que do estuário do rio está sendo destruído a partir de resíduos, de esgotos, de construções. Quer dizer, os peixes estão desaparecendo, o caranguejo, o camarão, quer dizer, o marisco. Quer dizer, põe em risco, inclusive, a sobrevivência dessas pessoas, né? Um tema que a gente vai voltar daqui a pouco. Então, esse conjunto ambiental, que é muito importante para a cidade, para o desenvolvimento econômico e social, ele está sendo destruído. E pode ser que em alguns anos, uma década, talvez, a gente já não tenha mais a qualidade da praia, a qualidade do rio, que grande parte já está destruído, como o rio Jaguaribe está destruído hoje. Então, quer dizer, é um conjunto ambiental que está entrando para a UTI. Do lado social, você tem a segregação, a falta de serviços públicos, a baixa qualidade das escolas, dos prédios escolares, apesar do esforço, né, que é feito pelos profissionais que trabalham na rede. Quer dizer, uma população, principalmente os jovens, que sofrem muito pela falta de esporte, pela falta de oportunidade, de formação. E, é claro, a marginalidade, a criminalidade que avançam por aí. Quer dizer, então a gente está uma grande janela de desenvolvimento para o município de Cabedelo está sendo jogado fora. E está sendo jogado fora porque você tem um esquema de dominação, tem um modelo de dominação que é muito, muito forte, muito profundo. Quer dizer, eu tenho dito a alguns amigos, existe um ditado popular que costuma dizer assim, que a polícia prende e a justiça solta. Mas no caso de Cabedelo, o que a gente tem visto é um esforço do judiciário, um esforço da Polícia Federal, de parte pelo menos do judiciário. O Ministério Público vem fazendo operações permanentes no município, verificando a quantidade, o vulto que tem a corrupção em vários governos que têm se passado. Tem muitas vezes feito operações que têm retirado essas pessoas do poder, mas o esquema de dominação é tão forte que essas pessoas acabam voltando para as posições de comando e se recolocando nas posições de poder. Então, se a gente for ver lá atrás, desde a Operação Checkmate, pelo menos, até agora, esse grupo tem sido permanentemente atingido por intervenções do Judiciário, do Ministério Público, que tem colocado alguns deles, inclusive, na cadeia, mas, por esse esquema de dominação, até da consciência popular, eles se recolocam, eles retornam para o poder. Então, eu acho que é mais do que na hora de que a população de Cabedelo tem que tomar pé, tem que tomar consciência de que é fundamental a sua participação para que a gente quebre esse esquema, para que a gente rompa esse modelo e aproveite essa grande janela de desenvolvimento de Cabedelo, sob pena de, no futuro próximo, essas oportunidades acabarem e a gente não ter um município desenvolvido. E aí a gente vai cair num tipo de regressão social, porque a gente não vai ter o mesmo recurso. Imagina se de um momento para o outro o porto fecha, se as praias começam a ficar muito poluídas. Então, quer dizer, isso que você estava dizendo, da terceira arrecadação do Estado, pode simplesmente desaparecer e a gente não ter mais essa oportunidade de desenvolvimento. Né? E esse esquema que se recoloca em um modelo altamente corrupto, descomprometido com o meio ambiente, descomprometido das políticas sociais, que tirariam a população da fossa social, né, do buraco social que a gente vê, particularmente nas comunidades lá do Rio, num desenvolvimento muito desequilibrado, poluente, destrutivo, a gente vai chegar num momento diferente de Cabedelo e as oportunidades vão desaparecer. Então é fundamental e é urgente
que a população tome posição no sentido de romper com esse grupo, que coloque, a cidade merece isso. Quer dizer, o próprio potencial que a Cabedelo tem, clama que a gente tenha também uma gestão de alta competência, de alta capacidade técnica, científica, de alto comprometimento com as demandas locais, para que a gente coloque o município num outro patamar de desenvolvimento, que seja um grande espelho, eu diria até não só para Paraíba, mas para o Brasil inteiro, viu, Jaime? Só para a gente iniciar aí, assim, pontuar um pouco o que a gente pensa sobre essa situação. Então, duas coisas que a gente precisa muito. Uma de uma população muito ativa, né, e que não pactue mais com esse grupo que está aí, que produza esse rompimento, inclusive do ponto de vista eleitoral. E o segundo é que a gente exija que a eleição seja o mais rápido possível, que a gente tenha uma nova eleição no município de Cabedelo, porque quanto mais tempo o grupo demorar aí, mais ele vai se organizar para tentar fazer uma passagem e permanecer no poder. Então a gente já escuta o ruído na cidade de que há um caminho planejado, né, para se arrastar o máximo possível a gestão que está aí, mesmo todo mundo sabendo, assim, parece haver uma consciência muito grande no judiciário, nos meios políticos, de que o processo que está sendo movido tem um fôlego tão grande, tem um embasamento de provas tão grandes, que é impossível que o grupo permaneça no poder. Mas ele vai tentar se arrastar o máximo possível, de preferência para passar os primeiros 50% do mandato para ter uma eleição indireta e através da Câmara, como já aconteceu no período que Leto Viana foi preso, né, através da Câmara o esquema se reproduza e se permaneça esse modelo de gestão, que aliás é um antimodelo, né, extremamente ruim para a cidade, que tem levado a cidade às piores consequências, os resultados possíveis. De volta aqui com vocês. Na realidade, nós conversamos nos bastidores, antes de começar o programa, e discutimos sobre a necessidade da ampliação desse movimento, e não só visando o aspecto das novas eleições, como também no sentido de buscar um rompimento com aqueles que estão atualmente no poder. A nossa pergunta seria, o que você sugere? Não, a gente tem que... Essa é uma pergunta muito boa, Jaime. A gente precisa formar a maior frente possível em prol de que as eleições sejam imediatamente realizadas, né, com a máxima urgência possível, e que a gente impeça do grupo articular uma solução, uma saída que gere uma continuidade no esquema. A gente sabe que a Câmara de Vereadores hoje não tem vereadores de oposição, né? Como os colegas estavam falando aqui, é um monte de lagartixa só balançando a cabeça, né? Não produzem absolutamente nada para o município entupido de lixo, grandes demissões acontecendo, quer dizer, me permita a palavra, uma esculhambação completa, né? Que não é nenhuma novidade, inclusive, por aqui. A gente dizia isso, né? Aquele nível de contratação que a Lehman e outras empresas de terceirização estavam fazendo no ano passado era insustentável para o Caixa Municipal, foram medidas absolutamente eleitoreiras, né? E, inclusive, ignoravam demandas prementes, demandas fundamentais, às vezes de ausência de médico, de ausência de especialistas, de cuidadores, para a contratação de cabos eleitorais, que é insustentável. Então, nesse momento, a gente tem que tentar arrebanhar e juntar a maior força possível para exigir socialmente e apoiar as medidas judiciais devidas para que o grupo não continue no poder. Porque o grande risco que a gente tem é a continuidade desse esquema, que ele não seja quebrado. E eu digo mais, Jaime, eu acho que a gente precisa juntar nesse momento todas as forças de oposição locais e também tentar sensibilizar as forças estaduais, deputados estaduais, federais, todos que puderem pressionar e falar publicamente em torno de que a eleição tem que ser imediata, que Cabedelo quer uma eleição já, né? Para que a gente possa recompor esse poder público e a gente possa chegar num outro produto, porque o prejuízo para a cidade é enorme e não dá para continuar por aí, né? Bom, nós gostaríamos então de ter uma pergunta aqui que eu vou guardá-la para posteriormente. Nós tivemos recentemente um seminário que foi realizado, inclusive eu só participei no primeiro tempo, porque o segundo tempo eu tinha um compromisso, mas eu queria que você falasse um pouco desse seminário que foi realizado no IFPB sobre a questão da pesca e etc. Por favor. Então, aproveitar que o seu Sebastião acabou de chegar aqui, né, no café junto com a gente, na mesma hora do assunto que a gente começa a falar da pesca.
E espero que daqui a pouco ele tenha uma brechinha também aí para colocar como liderança do campo, né, das colônias de pescadores, o problema que eles vêm enfrentando. Mas a gente, como pesquisador, como ambientalista, né, e participante aqui dos cursos de meio ambiente, de biologia do IFPB, a gente vem num diálogo já há algum tempo com o seu Sebastião, o seu Zezinho e outras pessoas que são ligadas às colônias e às associações de marisqueiras. E eles enfrentam um problema hoje gravíssimo, né? A gente tem dito muito isso, que a gente está correndo o risco de que a pesca artesanal, que compreende, claro, a pesca em si do peixe, mas também a coleta do marisco, a coleta do caranguejo, do camarão, eles estão sob risco de desaparecimento, porque o próprio rio Paraíba, assim como os seus afluentes e seus colaterais, como o Jaguaribe, estão em total risco de destruição, né? O ambiente, a ecologia desses espaços estão sendo destruídas, então essas espécies, os bancos delas estão diminuindo o volume, cada vez você tem menos peixe, menos espécies, menos caranguejo, menos camarão, e isso compromete a cadeia inteira de produção. Já é importante que a gente lembre que 60% a 70% do pescado que a gente come na casa da gente, que a gente come no restaurante, no barzinho, quando a gente vai lá comer aquele caranguejo, é produzido por essas pessoas, que são pessoas em geral muito simples, que vivem de um trabalho, de um labor muito duro, horas e horas, às vezes dias, que eles saem para o mar, para a pescaria. E essas pessoas estão com a sobrevivência delas, com o modo de vida, com a cultura, que é uma cultura muito rica também de contato com a água, com o mar, com o rio, todo um saber de saber produzir sua rede, sua tarrafa, produzir o barco, a manutenção, conhecer as marés, os pontos de pesca, então as espécies. Então tem um conjunto muito grande cultural que também sendo ameaçado. Então vai desde a cultura, passando pela ecologia, pelo meio ambiente estuarino do rio, até o caranguejo que chega, o pescado que chega na nossa mesa. Pessoa que gosta de peixe, que gosta de comer o sururu, gosta de comer lá. Então tem que se preocupar muito com isso e, claro, com a sobrevivência mesmo dos pescadores, das pessoas que estão lá, que têm sua vida dedicada, né? Tem às vezes, inclusive, uma tradição familiar passada de pais para filho, de pais para os filhos, que está sendo ameaçado. E se a gente não correr muito para apoiar essas pessoas, se a gente não debater muito na sociedade esse tema, daqui a alguns anos a gente corre o risco de não ter mais a pesca artesanal nos abastecendo e nos trazendo, é claro, toda a sua cultura, a sua vivência aí. E a criação do que a gente chama de RESEX, que são as reservas extrativistas, são uma ferramenta fundamental para a gente trazer mais apoio do poder público, desenvolver políticas públicas de proteção tanto ao meio ambiente, ao rio, como, é claro, também a vida, a sobrevivência dos pescadores e marisqueiras. Então é uma luta longa, que apenas começou, esse foi o primeiro seminário, né? A gente está no processo de acumulação de força, de mapeamento das áreas que são prioritárias para os pescadores e para as marisqueiras. Então a gente deve criar um tipo de atlas, né, das áreas de uso dessas pessoas e vamos lutar para que essas áreas recebam essa atenção especial, sejam transformadas em reservas que é de uso exclusivo das marisqueiras, dos pescadores. Então, a gente está contando aí com o apoio de toda a sociedade. No seminário a gente teve, além do IFPB, a UFPB, a SPU, né, a Secretaria do Patrimônio da União, o Ministério Público Federal, na pessoa do Zé Godoy, que é uma pessoa muito atuante, muito comprometido. As lideranças dos pescadores e das marisqueiras, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, da Biodiversidade, e mais uma série aí de instituições que estavam nos apoiando, o Ministério da Pesca, e esse arco de instituições estão juntas aí. A gente vai ter agora uma série de outros passos à frente. Entre eles, a gente vai circular, com o apoio aí do seu Sebastião e das lideranças, a gente vai circular as colônias, apresentando o mapeamento, apresentando o atlas, legitimando, ampliando esse atlas junto com eles e, é claro, esclarecendo para eles qual é a função principal da criação das RESEX, das reservas extrativistas, para a pesca artesanal no estuário do Rio Paraíba. Além desse grande rodada que a gente vai fazer em todos os municípios do estuário, então Cabedelo, João Pessoa, Bahia, Santa Rita e Lucena. Além dessa rodada nas colônias de pescadores, a gente está pensando também, está projetando também fazer um grande evento com música, com culinária, quem sabe com um grande passeio de barco em torno da
do estuário, defendendo a criação da Resex. E acho que lá para outubro, novembro, mais ou menos, né, a gente vai fazer um grande festival da pesca artesanal, chamando os artistas, como foi feito também no Porto do Capim, né, na reivindicação da comunidade lá, para mobilizar a sociedade da região metropolitana e a gente tentar encorpar esse caldo de luta aí, esse movimento de luta pelas reservas extrativistas, que, na minha opinião, vai ser a única ferramenta que vai garantir que a pesca artesanal vai ter continuidade e que o estuário não vai ser completamente destruído, viu, Jaime? Infelizmente. Meu amigo, eu estou com uma pergunta que fizeram aqui para você pelo WhatsApp. Mande lá. Mas não é bem ligada ao tema em si, né? Por isso que eu digo que a gente faz depois. A pergunta do ouvinte é: você foi candidato a prefeito de Cabedelo pelo PSOL, e como você viu as eleições e o seu desempenho no processo eleitoral? Bem, eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos, né? Foi uma candidatura, claro, que eu estou me apresentando, de certa maneira, como candidatura ao município, né? Então foi uma primeira oportunidade e eu acho que o desempenho eleitoral não foi maravilhoso, mas também não foi muito ruim, olhando o perfil que Cabedelo tem e o perfil da candidatura pelo PSOL. Foi uma candidatura de pouquíssimos recursos, né? Para a gente ter uma ideia, eu recebi R$9 mil de fundo eleitoral, o candidato da situação recebeu 1 milhão, né? Então, vocês imaginam você enfrentar uma guerra com uma baladeira, né? Uma coisa assim, com um badoque na mão. Então, era uma disputa contra gigantes, né, em termos financeiros e tal. Mas eu acho que a gente conseguiu apresentar muito bem nossa pauta, a gente conseguiu criar um programa, né, um conjunto de pontos que são fundamentais para o desenvolvimento do município, desde a questão ambiental, né, chamando a atenção para a destruição que está havendo em nossas praias, os manguezais, a falta de tratamento de esgoto, né, que esse é um número absurdo, né, o movimento esgoteiro tem denunciado muito, mas Cabedelo deixa de tratar 71%, 72% do seu esgoto, quer dizer, 28%, 29% é tratado, 70% é jogado bruto na natureza, quer dizer, é um número absurdo esse, né? Então, a questão da fome no município, da exclusão dos jovens, da falta de mobilidade da população, da segregação, então, eu acho que a gente conseguiu chamar a atenção para um conjunto de problemas que foi muito relevante. Mas eu acho que o elemento principal da eleição, que a gente percebe em Cabedelo, é que há uma grande maquinaria de produção de uma cultura altamente corrupta para o eleitor, né? Então, às vezes você até encontra as pessoas, eles acham que foram espertos porque receberam lá R$100, R$200 na véspera da eleição, né? E isso tem um efeito, é claro, muito grande na decisão do voto. Eu pergunto sempre às pessoas: vocês acham que o candidato a vereador, a prefeito, que tirou lá R$200, R$300 do bolso e deu a você, ele deixou de fazer a feira em casa? Ele deixou de pagar as contas, tirou do salário dele para comprar o seu voto? Ou será que ele vai roubar 10 vezes mais isso do dinheiro da saúde, do dinheiro da educação, do dinheiro da infraestrutura, né? Então, a gente não pode deixar de perceber que, apesar dessa maquinaria de corrupção, há uma pactuação que acontece lá na base. Na hora que o eleitor recebe o dinheiro e vota lá no cara que é corrupto, né? Então, parte desse caos que a gente vive na gestão de resíduos sólidos, na falta de infraestrutura, na falta de tratamento de esgoto, sai exatamente desse ponto aí, ele culmina, né, nesse momento aí da compra de voto na eleição. Então, se a população não tiver um posicionamento firme em relação a isso, e se ela não se mobilizar no sentido de romper com essa maquinaria altamente corrupta que existe no município, infelizmente a gente está condenado a viver nessa buraqueira, nessa falta de serviço público que o Cabedelo está, né? Então a gente não rompe isso, a gente não vence isso, se a população não tomar pé, não tomar uma posição vigorosa e dizer: olha, a gente não suporta mais isso e eu não quero mais esse sem conto no dia da eleição, eu sei que isso é a minha cidadania que vai embora. No dia da eleição, inclusive, em frente de minha casa, houve compra de voto de R$400. Esse era R$400. Começou por 50, 100, 150, 200, aí chegou a R$400. Então, R$400 não é brincadeira não você comprar um voto, né? Mas aquilo não era um voto qualquer, era um voto que o esquema do prefeito tem interesse em tomar daquele outro cidadão. Mas os votos mesmo eram R$200, 150, R$200. Mas esse de 400 é porque era para eliminar a possibilidade daquele candidato em determinado espaço,
no eleitorado dele, tomar os votos dele, e aí tem que pagar mais caro, pagar R$ 400. Mas Jaime, só para completar esse assunto, e aí uma coisa eu acho que é fundamental para a população observar, que é o nível de apodrecimento do poder público municipal. Que além dessa faceta desse lado, né, da corrupção, da compra do voto, que sai diretamente do cofre público, é claro, você tem o envolvimento da máquina pública com grupos do crime organizado. A gente, às vezes, a maioria das pessoas tem até medo de falar, mas como é que o Comando Vermelho pode estar alinhado com o poder público municipal? Quer dizer, isso foi denunciado pelo Ministério Público, não sei o que estou dizendo, né? A Polícia Federal teve apontamentos com isso. Quer dizer, a população não se importa se o Comando Vermelho estiver comandando a cidade também, junto com algum grupo político. Quer dizer, se isso estiver acontecendo, isso não chama a atenção de ninguém. Quer dizer, a gente vai deixar o poder público municipal putrefar, virar um lixo completo, como é no Rio de Janeiro e outro lugar. A gente não vai deter isso, não vai se indignar contra isso. Então é mais do que a hora da gente convocar, convidar, chamar toda a população para a gente ampliar muito, fazer uma grande frente e trazer o Cabedelo para um novo patamar, romper com essa cultura toda de corrupção, de envolvimento de tráfico de drogas, etc., com as forças políticas municipais. Então, mais uma aqui, pergunta de Beth, mas eu vou fazer o seguinte. Nós vamos juntar essa pergunta dela com a pergunta que eu ia fazer para você, para a gente fazer uma só, e depois colocar os microfones para que você possa acrescentar o que se faz necessário acrescentar. A pergunta dela, juntando com a minha, seria mais ou menos o seguinte. Como você vê esse comitê? Como vocês estão vendo esse comitê? Esse comitê que seria criado com o objetivo de gerenciar essa luta pelas novas eleições. Jaime, eu acho que vocês estão de parabéns, você está de parabéns por iniciar essa discussão, esse debate, e é fundamental que a gente se mobilize, que a gente fortaleça e constitua uma aliança o mais ampla possível no município nesse momento. Não necessariamente uma aliança que vá até o processo eleitoral, né? Mas uma aliança que exija que nesse momento a gente consiga fazer com que o processo avance e que o mais rápido possível esse grupo seja destituído das posições de comando de gestão do município, porque é absolutamente desmoralizante para Cabedelo, é desmoralizante para o poder judiciário que esse grupo permaneça, né? Até pelas relações que estão sendo apontadas dele com organizações mafiosas e criminosas do município. Então, é fundamental que a gente não só constitua, que a gente amplie o máximo possível com as forças que quiserem participar, mas que também a gente vá para a rua com isso, que a gente faça algum movimento público, né? A gente tem que marcar alguma data para fazer, Jaime, um movimento público que a gente chame e mobilize, inclusive, e sensibilize forças estaduais para que elas ajudem a gente a pressionar o máximo possível para que a situação dê cabo do que precisa, que é o afastamento do prefeito, de sua vice e do maior número possível dos vereadores, inclusive, viu? Nós estamos recebendo agora, acabou de chegar aqui, o nosso amigo Sandro. Sandro do sindicato. Vai ser convocado para fazer parte aqui dessa rodada na sequência, né? E obrigado aí, Sandro, pela participação. O Sandro é uma das pessoas mais atuantes. Quando eu cheguei aqui em Cabedelo, eu conheci Sandro. Sandro era do Sindicato dos Professores. E fizemos uma boa amizade, eu já estou aqui há uns 16 anos, 17 anos, e durante esse período nós tivemos sempre uma boa relação. Bom, agora fique à vontade para que você possa fazer suas colocações que se faz necessário, né, para que a gente possa convidar na sequência o nosso companheiro amigo Arthur Gadeira, que também vai fazer uma síntese do trabalho que ele vem fazendo e da participação dele nesse novo processo de luta por novas eleições. À vontade, meu. Então, agradecer novamente o convite, dizer que eu estou sempre à disposição aqui para fazer as contribuições, os esclarecimentos necessários e dizer a toda a comunidade, ao pessoal que nos escuta no momento, que fique atento, né, que se engaje nesses processos, particularmente agora no afastamento do prefeito. A gente precisa estar junto, precisa demonstrar força, demonstrar capacidade de mobilização para tentar fazer com que as coisas andem, né, que rompa esse ciclo. É como se a cidade fosse uma cidade sequestrada, né? Cabedelo é uma cidade politicamente sequestrada por esse grupo, que vem se reproduzindo, um cai, outro cai, um vai preso, outro vai preso, mas o grupo permanece e o esquema também permanecem aí. Por último, dizer que a gente, pelo IFPB, né, mandar um grande abraço para todos os estudantes, as estudantes, os servidores do IFPB, a gente já está há 16 anos aqui no município. A Beatriz é uma aluna sua, eu acho, que ela estuda lá. Coisa boa.
E eu tenho certeza que é uma instituição que vem prestando um serviço valoroso aqui, com todo esforço, com todo esmero, todo empenho dos professores, das professoras, dos servidores, ajudando a desenvolver o município. E através do IFPB a gente tem tentado levantar vários temas, debater vários problemas, vários assuntos que a gente considera importante para o desenvolvimento municipal. Particularmente, a gente está agora com essa luta da criação das reservas extrativistas para a pesca artesanal. É uma luta emergencial, uma luta que precisa ser encarada com muito vigor por a gente, porque tanto o ambiente ecológico como a vida dessas pessoas está em risco nesse momento. Então, estamos aí na luta, sempre nas trincheiras, para melhorar a vida da população de Cabedelo e esperando que as coisas caminhem e que a gente tenha um município muito melhor para todas as pessoas. Nós tivemos a participação do Rogério Bezerra. O Rogério Bezerra foi candidato a vereador, a prefeito de Cabedelo, pelo PSOL, e atualmente ele é professor do IFPB. Muito obrigado. Tinha mais uma pergunta aqui para você, mas vai ficar para a próxima oportunidade. Obrigado, Jair. A amiga vai ter lá porque eu vou fazer essa pergunta. Mas só veio 3 perguntas, todas 3 mulheres, viu? Ah, foi? Coisa boa.